Vamos dar início ao segundo painel do dia sobre os avanços tecnológicos para o tratamento de água e fluentes. Com a palavra, a professora Mônica Ferreira do Amaral Porto. Bom, muito obrigada novamente. Eu quero agradecer a presença dos palestrantes e agradecer a oportunidade de este tema interessante na discussão da manhã de hoje. Eu quero aqui levantar alguns pontos, antes da gente iniciar, da importância da inovação tecnológica, que é o que a gente vai ver nesse painel. Acho que a última apresentação, a apresentação da SEDAI no painel anterior, mostrou bem a importância do desenvolvimento tecnológico na questão da racionalidade, da introdução da racionalidade do uso da água, da questão do ajuste do uso à qualidade. Então, temas que são extremamente interessantes e algumas coisas que eu queria, que são novos desafios que isso nos coloca. Por exemplo, essa questão de reuso de água coloca agora um novo desafio para o setor de saneamento, que é reestudar o posicionamento das estações de tratamento de esgoto a partir da possibilidade de utilização desse efluente. Quer dizer, então, será que a gente não tem que... Agora a gente tem mais um critério a pensar na discussão da alocação das estações de tratamento de esgoto a partir do seu potencial de reuso. Então, toda essa inovação é muito importante para que a gente possa avançar na questão de uma melhor utilização da água. Um ponto muito importante é a posição do setor industrial nisso. Quer dizer, o setor industrial ele tem tido uma posição de vanguarda sobre dois aspectos. Quer dizer, a sua posição de vanguarda na qualidade de ser a fonte potencial da inovação, né? Então, as indústrias, o que a gente vai ver aqui nesse painel, com a tecnologia, desenvolvendo tecnologia de ponta, reduzindo custos dessa tecnologia. Eu me lembro, por exemplo, que há 20 anos atrás, eu visitei uma estação de tratamento de esgoto numa estação de esqui no estado do Colorado, em que tinha pouca disponibilidade hídrica, o esgoto precisava ser tratado, em questões... o pico da geração de esgoto era durante o inverno e tudo isso. E eu me lembro que, na época, a pessoa que era responsável pela estação falou assim para mim, olha, o que nós vamos ver agora é uma coisa que um pouco de tecnologia faz e muito dinheiro. Porque eram tratamentos extremamente caros, como o doutor Rossito lembrou, do custo de membrana. Então, a indústria não só tem a importância no desenvolvimento tecnológico, mas tem a importância também em tornar esse desenvolvimento tecnológico utilizável na medida que se reduz custo para isso, né? E, de outro lado, a disponibilidade da indústria em participar do sistema, em usar essa tecnologia. Ou seja, o caso da Petrobras aqui na Comperj, no sentido de querer usar água industrial, usar água de reuso, numa situação em que tem 49 quilômetros de adutora para construir, etc. Então, essa é uma área em que a área de desenvolvimento tecnológico, os aspectos tecnológicos do tratamento de água e efluentes, essa é uma área em que a indústria tem mostrado uma importância, a participação da indústria tem mostrado uma participação extremamente relevante. Eu gostaria, então, de passar para o primeiro palestrante, o Dr. Marco Aurélio Silva, da Huber Technology. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer aqui a professora Mônica Porto, né, e os demais integrantes da mesa, todos os presentes. Bem, a minha apresentação ela vai ser dividida em 3 partes. A primeira parte nós vamos falar sobre o cenário atual do saneamento no Brasil, conforme a visão da Huber, da Alemanha, né, obviamente utilizando números oficiais. Um breve histórico da Huber Technology e o nosso papel no contexto da universalização do saneamento. E a terceira parte, vamos apresentar 5 projetos implantados no Brasil e fora do Brasil
para exemplificar a questão da tecnologia tratamento de água e efluente, né? Eu gostaria de iniciar a apresentação colocando uma pergunta, né? Vocês já pensaram alguma vez no valor que o esgoto tem, né? Nós vamos falar aqui mais sobre esgoto, né? A Huber, ela trabalha tanto com água como também com esgoto, mas 90% dos projetos são na área de efluentes industriais e esgotos sanitários, e é um problema mais crítico aqui no Brasil. E eu gostaria de deixar essa pergunta, né? O valor que o esgoto tem. Nós vamos dar seguimento à apresentação e vamos chegar a algumas conclusões interessantes com relação a isso. Bem, entrando na primeira parte da apresentação, cenário atual, né, do saneamento do Brasil, em especial com relação ao tratamento de esgoto sanitário, não é um cenário muito otimista, né? Nós temos 100 milhões de pessoas que não têm acesso ao saneamento básico, né? E desses 100 milhões, 13 milhões, que é aproximadamente quase 7% da população, nem mesmo tem acesso a banheiro. Isso é uma condição muito ruim, né? Considerando que o Brasil é um país que está dentro, foi considerado uma das 10 potências econômicas, né, de geração de PIB, né, de Produto Interno Bruto. E para se ter apenas uma comparação assim rápida, o Brasil atualmente ele se encontra em termos de percentual de esgoto tratado, em comparação com o resto do mundo, numa situação semelhante à África Central, né? Estando nessa posição, nessa situação de país considerado um dos 10, né? 10 potências econômicas no mundo. Em comparação com a América do Norte, Europa e Japão, na maioria deles atingindo 100%. É muito interessante a colocação da professora Mônica, quando falou que, apesar de ter chegado a 100%, atingido 100%, é necessário uma manutenção contínua, um investimento contínuo. Isso é fundamental, né? Mas, nesse slide, gostaríamos de estar apresentando esses percentuais, né? Bem, considerando uma solução, né, solução para o problema, especialmente do tratamento de esgoto, poderia citar 3 fatores fundamentais, né? Um, investimento, né? Investimento que hoje está em torno, né, de 0,22% do PIB, são destinados para obras relacionadas a tratamento de esgoto, onde, com esse investimento, nós levaríamos 60 anos, né, para atingir a tão desejada universalização do saneamento básico, né? Uma vez que, para nós conseguirmos em 20 anos, teríamos que ter um investimento de 0,63. Então, investimento é um fator fundamental, mas investimento sozinho não se chega a lugar nenhum. É importante capacitação de profissionais na área de saneamento, capacitação especialmente nas novas tecnologias que existem no mundo e, diria também, um fator muito importante é que hoje a demanda por profissionais, por engenheiros na área de saneamento é maior
do que a oferta. Ou seja, nós precisamos formar mais engenheiros na área de saneamento. Senão, vamos ter que importar os engenheiros para poder atingir a universalização do saneamento básico e construir as estações que precisam ser construídas, etc. E a importância do conhecimento das novas tecnologias. Isso é fundamental. Tecnologia, na maioria das vezes, significa redução de custo operacional, redução de área ocupada. Nós precisamos, para atingir a meta de 100% de esgoto tratado, utilizar a tecnologia de ponta, a tecnologia moderna. Não podemos mais ficar projetando sistemas como nós vemos por aí, como se projetava 50 anos atrás. É necessário, então, o conhecimento da tecnologia. Um exemplo muito interessante que o Jorge Briard colocou aqui na SEDAI foi o sistema de reuso da Estação de Alegria. É um sistema grandioso, segundo ele, o terceiro maior sistema do mundo. Então, nós precisamos seguir exemplos como esse. Bem, hoje, nós estamos falando aqui da situação de saneamento como sendo uma situação crítica, com relação à geração de tecnologia e o uso de tecnologia. Mas nós temos exemplos muito interessantes, muito importantes no Brasil, de geração de tecnologia, de uso de tecnologia, setores onde o Brasil é referência no mundo. Nós podemos citar a área do petróleo, prospecção de petróleo offshore, podemos citar, por exemplo, o etanol como combustível, que é referência no mundo, agroindústria, soja, cana-de-açúcar, onde nós temos um alto produtividade e também somos muito competitivos no mercado internacional. Então, temos vários exemplos positivos de uso e geração de tecnologia. O Polo de Desenvolvimento de Tecnologia de Aviação, um bom exemplo, onde a Embraer trabalha junto à universidade, e também o Polo de Desenvolvimento de Tecnologia, o Centro de Pesquisa, CTA. Então, por que não, na área de saneamento, não seguir esses bons exemplos de integração, universidade, governo, centro de pesquisa, indústria? É assim que tem acontecido no mundo, no resto do mundo. Entrando um pouco agora na questão da Huber Technology, a empresa que eu trabalho, ela há quase 2 séculos produz equipamentos, fabrica equipamentos para a área de saneamento e, obviamente, há menos tempo, após a Revolução Industrial, iniciou também a pesquisa e desenvolvimento na fabricação de equipamentos e soluções tecnológicas para tratamento de efluentes industriais, reuso e outras tecnologias. O papel que nós acreditamos que seja o papel nosso da Huber no Brasil não é simplesmente uma empresa comercial, mas sim uma empresa que tem interesse em desenvolver tecnologia no Brasil através de cooperação mútua com universidades, através de cooperação mútua com empresas de saneamento, empresas públicas, empresas privadas, indústria, ou seja, participar desde o início na concepção do projeto e onde você usualmente acaba acontecendo problemas no início, quando se começa o projeto. E essa cooperação mútua ocorreria nossa área de atuação, tratamento de esgoto, reuso, tratamento de efluentes industriais, a questão do lodo, que é muito crítica no mundo todo. Hoje,
não temos mais muito espaço para disponibilização de lodo, né? Um lodo que usualmente as empresas de saneamento levam para aterro sanitário com 80%, 75%, 80% de água, né? E ambientalmente não é uma solução mais adequada e que tem que se ter uma solução adequada num espaço curto de tempo, né? E a gente não vê as empresas se mexendo para conseguir, em tempo hábil, implantar sistemas para solução relativos a lodo. E, entre outras tecnologias, por exemplo, energia renovável a partir do esgoto. Eu vou entrar agora em alguns projetos realizados pela Huber. O primeiro deles é um exemplo, o rio Emscher, na Alemanha, que é um rio de capacidade de 30 metros cúbicos por segundo. Essa é a maior estação de tratamento de esgoto da Alemanha, onde o rio, ao longo dos anos, se transformou num canal a céu aberto. E nós temos vários exemplos assim de rios que se transformaram em canal a céu aberto no Brasil, como o Rio Tietê, Rio Pinheiros, aqui no Rio de Janeiro, o Rio Maracanã. Ou seja, são rios que começaram a receber esgoto sanitário, esgoto industrial, águas pluviais sem tratamento e se tornaram verdadeiros canais a céu aberto. Na Alemanha, nós temos o exemplo do rio Emscher, que ele entra 100% dentro de uma estação de tratamento de esgoto e sai tratado. E a Huber, ela implantou um sistema muito interessante de recuperação da areia. Normalmente, a areia que vem junto com o esgoto, ela é uma areia contaminada. Normalmente, a destinação mais comum é aterro sanitário e não é ambientalmente a melhor solução. A Huber implantou lavadores de areia, lavadores classificadores de areia, e hoje se recupera 1.100 toneladas por mês de areia com menos de 3% de matéria orgânica, totalmente apropriada para uso em construção civil. Nós já estamos implantando um sistema desse, de lavagem e classificação de areia aqui no estado do Rio, junto a uma empresa de saneamento. É um projeto muito interessante, porque a quantidade de areia produzida pela estação de tratamento era exatamente igual à quantidade de areia que eles compravam mensalmente. Então, eles deixaram de colocar essa areia no aterro sanitário e passaram a consumir essa areia em pavimentação, nos reparos que são feitos normalmente nas ruas, né? Esse caso do rio Emscher, como eu disse, né, qual o valor do esgoto? Nesse caso específico, esse projeto gerou uma economia anual de quase 3 milhões de reais. Né? O investimento retornou em 6 meses. Um outro caso interessante, a estação de tratamento da cidade de Straubing, na Alemanha, uma cidade de 200 mil habitantes. Essa é uma solução para lodo. O nome da tecnologia é o Sludge2Energy, que é uma patente da Huber. Essa patente foi desenvolvida junto à Universidade de Munique, essa tecnologia ou solução tecnológica, onde se consegue, a partir do lodo, que normalmente seria destinado a um aterro sanitário, esse lodo é seco, é incinerado e é produzido, além da energia térmica, para secar o lodo fresco, também se produz energia elétrica, o suficiente para suprir toda a demanda da estação de tratamento de esgoto. Ou seja, a estação de tratamento de esgoto ela é autossuficiente em termos de energia elétrica, ela não consome energia elétrica da concessionária. Então, é um projeto bem interessante. Novamente, custo, qual é o valor, né? O valor do esgoto.
quase 2 milhões de reais por ano se consegue com esse sistema, né, de produção de energia. A estação de tratamento de efluentes de Ataköy, Istambul, na Turquia, é uma estação muito interessante também, porque quem vai à Turquia, essa estação fica do lado do aeroporto internacional, então, se você senta do lado esquerdo do avião, você consegue ter uma vista aérea muito bonita da estação. Dá para ver ali os digestores de lodo produzindo gás natural e, ao final, ao lado direito, 2 esferas que armazenam esse biogás, né? E, juntamente com o biogás, o lodo também produzido, ele é seco, incinerado, e daí você tem um ciclo fechado, né? É um projeto sustentável em termos de energia térmica, energia elétrica produzida. Se produz 50.000 megawatt-hora por ano, equivalente à energia necessária para uma cidade de 25.000 habitantes. Essa estação é muito interessante porque ela tem uma vazão de 9 metros cúbicos por segundo. Não sei se tem alguém aqui presente da Sabesp, mas é uma estação que tem a mesma vazão, o mesmo tamanho que a estação de Barueri, que é a maior estação de tratamento de esgoto hoje aqui no Brasil. Economia anual, né? Ou valor, né? Valor do esgoto, né? 32,5 milhões de reais por ano de economia, porque deixou-se de fazer a disposição desse lodo no aterro e produziu-se energia térmica e elétrica. Bem, esse é um caso no Brasil. Eu esqueci de citar, mas a Ruber Technology ela tem um escritório em São Paulo há 4 anos, e nós já temos hoje em torno de 150 equipamentos instalados. E eu resolvi trazer aqui um exemplo na indústria têxtil, onde nós estamos implantando a 6ª instalação de reuso de água com membranas MBR. É interessante que normalmente tecnologias novas existe sempre alguma resistência, né, com relação a custo e preço, etc., né? Mas a tecnologia, por exemplo, a MBR, para exemplificar, ela ocupa de 50% a 70% menos área do que uma estação convencional, produz uma qualidade muito superior, normalmente já apropriada para o reuso. E, no caso da indústria têxtil, além desse ganho com a questão do reuso, ela conseguiu uma melhoria de qualidade no efluente final e também deixou de utilizar químicos para remoção de cor, que é um parâmetro muito crítico com relação em indústria têxtil. O ganho, né, no caso específico, foi 6 milhões de reais por ano. Isso na menor estação que foi implantada, de 150 metros cúbicos por hora. E, finalizando os casos, a ETE, na cidade de Rutur, na Alemanha, é também um sistema MBR. Nesse caso específico, dá para ver a fotografia de um rio bastante límpido, numa região bastante bonita. E o órgão ambiental ele simplesmente proibiu a cidade de alterar a qualidade da água do rio. Então, teve que se utilizar uma tecnologia, no caso de membranas, para não alterar a qualidade do rio. O ganho aqui foi um ganho ambiental, né? Eu gostaria de finalizar deixando aqui umas palavras, né, do ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan. Nenhuma medida poderia fazer mais para reduzir as doenças e salvar vidas no mundo em desenvolvimento do que trazer água potável e saneamento adequado a todos. Lembrando que para cada
R$1, $1, €1, que seja, que se investe em saneamento, se economiza 4 em saúde pública. E fechando a apresentação, né, a Huber se coloca à disposição de todos para refletir, discutir, propor as melhores soluções tecnológicas para o tratamento de efluentes, né? Estamos aqui à disposição. Obrigado. Aproveitem as próximas palestras e tenham uma ótima tarde. Muito obrigado, doutor Marco. Muito obrigado por nos lembrar que poluição nada mais é do que o recurso natural fora do lugar. A gente sempre tem um retorno financeiro no controle da poluição. Muito obrigada. Eu passo, então, a palavra agora para o doutor Clóvis Sarmento, da GE. Queria agradecer o convite, a presença de todos. Enquanto ele coloca os slides, eu queria só compartilhar uma história e o prazer que é para mim estar aqui no Rio de Janeiro, estar de volta ao Brasil. Meus slides vão estar em inglês, eu peço desculpa antecipadamente, mas a minha apresentação não vai ser em inglês. Eu saí do Brasil há muitos anos, morei em vários lugares, estou voltando, estou homeless, né? Meus móveis estão num container no Porto de Santos e eu ainda não achei onde morar em São Paulo. Então, uma espécie de homeless melhorado. E há 15 anos, lá no final dos anos 90, quando eu fui morar na Filadélfia, mudando do México para a Filadélfia, eu me lembro que entrava um grupo de brasileiros numa loja como JCPenney, os seguranças se olhavam, lá vem arrastão. Recentemente, eu estava em Miami com amigos do sul de Porto Alegre, consumidores vorazes, saíram de um shopping cheios de sacolas, realmente está tudo muito mais barato nos Estados Unidos, e uma senhora americana olhou, perguntou de onde era, e disse, thanks for helping the American economy. Isso em menos de uma geração. Nós passamos de potenciais ladrões nas lojas americanas aos que ajudam a economia americana. E eu também sou daquela geração que, quando criança, o Brasil era sempre o país do futuro. Não é que o futuro chegou, acho que nós construímos esse futuro. O Brasil hoje é um país completamente diferente, eu acho que é resultado do trabalho de todos nós. E eu digo, para mim, é uma satisfação, um orgulho hoje poder estar voltando, por motivos pessoais, familiares, voltar ao Brasil e ver o país que nós construímos ao longo desses anos. Mas ainda temos problemas. Problemas de água, e o objetivo é falar sobre água. Eu também vou falar em 3 pontos, e muitas das coisas que eu vou dizer vão ser repetitivas. Falar um pouco da problemática de água no mundo, o que a gente está fazendo como empresa no sentido de desenvolvimento de tecnologia, buscando soluções, e, finalmente, também no vetor político para essas soluções. Em termos de água, eu queria convidar a pensar em 2 ideias. Uma, na verdade, já foi exposta, né? O estoque de água. Pensem na água como um estoque. O estoque de água doce hoje no mundo é o mesmo que existia há 40 mil anos, quando a civilização começou em algum lugar do planeta, que ainda se debate onde foi exatamente. Só que a população hoje são 7 bilhões, depois que nasceu aquele menino na Indonésia ou nas Filipinas. Portanto, obviamente, esse estoque já não é mais o suficiente, está ficando cada vez mais contaminado, para não usar a palavra poluído. Por que isso? Crescimento populacional, urbanização, industrialização, todos os fenômenos que nós conhecemos. Hoje o problema de água não é mais só no Oriente Médio, nos desertos, norte da África, ele ocorre na Espanha, na beira do Mediterrâneo, ele ocorre na Austrália, ele ocorre na costa do Chile, ele ocorre no Brasil também, nós vamos ver. Como consequência desse problema de água, vem alguns números que fazem a gente pensar realmente. De cada 6 pessoas no mundo, uma não tem acesso à água limpa, uma não tem o privilégio de abrir uma torneira, encher de água e tomar aquele copo d'água. É 1 em 6? Bom, é mais de 1 bilhão de pessoas. 5 vezes a população do Brasil não tem acesso à água limpa. Também, como consequência disso, a mortalidade infantil diminuiu, mas a maior causa de mortalidade infantil ainda é a falta de acesso à água limpa, são doenças carregadas pela água. E outra ideia que eu convido vocês a pensarem é as 2 grandes razões pela qual a expectativa de vida no mundo aumentou, e me desculpe se houverem médicos na plateia, não é a medicina, é o tratamento de água e a preservação de alimentos. Quando nós passamos a tomar água limpa e a comer alimentos que não estavam podres, não estavam contaminados, nós vivemos mais. A medicina vem depois, melhorando a qualidade dessa vida. Então, a gente diz, hoje existem doenças que não existiam antes. É verdade, porque morria antes, né? Quem morre aos 30 anos, dificilmente vai ter mal de Alzheimer. Quem vive até os 90 tem uma probabilidade muito maior de ter Alzheimer.
Então, remédios para colesterol, pressão, Viagra, tudo que vocês imaginarem, vem porque hoje nós temos 40, 50 anos a mais de vida. Fundamentalmente, porque podemos tomar água limpa e porque temos segurança ao comer os alimentos. Isso é que matava a população há 200, 300 anos. No caso do Brasil, o perfil de consumo de água não é muito diferente dos outros países, os números variam um pouco. Eu não vou nem entrar nos números, que nós já vimos que, dependendo da fonte, os números são diferentes. 60%, 70% do consumo é da agricultura, pecuária, 15% na indústria, uns 15% consumo doméstico. O que caracteriza o Brasil realmente é ter um tremendo manancial de águas, uma quantidade de água doce, agora falando em água doce, das maiores do mundo. Eu vi alguns números como 12% das reservas de água doce, mas não localizadas onde está a população e onde está o desenvolvimento industrial. Nós temos uma tremenda quantidade de água, já vimos vários gráficos, né, na região amazônica, mas a grande população e a industrialização do Brasil está mais no Sudeste. Isso faz com que hoje os projetos de reuso de água estejam muito mais concentrados no Sudeste do que no Nordeste, como era de se imaginar há talvez 20 anos, que continua tendo um problema, né, no sertão, problema da seca, da falta de água, mas os projetos de reuso que nós vamos ver estão muito mais no Nordeste. Então, o segundo ponto é o que nós fazemos. Como empresa, o que a GE procura fazer é desenvolver tecnologias para a solução dessa água. Lembrem que a solução passa por 3 vetores: tecnologia, custo e vontade política. Em termos de tecnologia, eu dividiria em 3 áreas também. São tecnologias para purificação ou potabilização de água. Nós vimos, numa das apresentações anteriores, o desafio nos Estados Unidos em reformar, reconstruir as suas plantas de tratamento de água que tem mais de 100 anos. As tecnologias convencionais, clarificação, uso de sulfato de alumínio, decantação, têm realmente mais de 100 anos. Tratam a água, deixam a água limpa, se controla por coliformes fecais, totais, toda aquela parte técnica, mas não removem contaminantes novos, que existem hoje na água. Então, existem tecnologias de ultrafiltração, que requerem um espaço menor e produzem uma água de mais alta qualidade. Ainda não são usadas no mundo inteiro, existem fatores de custo, como eu falei, fatores políticos, mas hoje são muito utilizadas principalmente na América do Norte. Segundo, o reuso. Quando você usa a água, você não destrói a água como destrói outros produtos de consumo, mas você a suja, transforma mais suja o esgoto sanitário. Então, uma segunda área de tecnologia é o reuso dessa água usando tecnologias de membrana. Hoje, o custo varia muito, né? Depende do país, depende dos volumes de água, mas na ordem de 0,6, 0,7, 0,8 dólares por metro cúbico de água. Ainda é mais barato reusar do que dessalinização. E essa água para usos industriais. E, finalmente, o terceiro ponto seria a dessalinização. O Brasil ainda não é um país de forte dessalinização. Existem projetos de dessalinização, existe a dessalinização de água salobra no Nordeste, mas se você olhar para o litoral brasileiro, não se compara com situações como no Chile, no Peru, na costa pacífica do México, Flórida, Austrália, Espanha, onde realmente existem gigantescos projetos de dessalinização, por falta absoluta de água. Lembre que a água mais cara não é água dessalinizada. A água mais cara é a água que você não tem. Você abrir a torneira e não sai água. Essa é a mais cara de todas. Então, às vezes, a solução ainda é dessalinizar essa água e transformar em água doce. E aí a tecnologia chama membranas de osmose reversa, eu coloquei os nomes técnicos. Em termos de reuso, cada vez mais se trabalha não apenas em reutilizar a água, em limpar a água para reuso, mas extrair valor na remoção de sais, geração de energia, remoção de metais, na indústria mineira. Existe muito interesse quando você produz prata, ouro, por motivos óbvios, em você tirar o máximo possível das águas efluentes, e mesmo nutrientes também. Então, não é apenas limpar a água, mas é produzir valor com uma água mais limpa e aquilo que seria as impurezas dessa água de reuso poderem ser utilizadas. Aqui 2 exemplos apenas. Esse é um projeto de reuso no Kuwait, usando esgoto sanitário reciclado para irrigação. A água de irrigação é um problema sério no Oriente Médio. E um edifício do que chamam dos green buildings, os edifícios verdes, onde você faz o reciclo de águas, aí que é esgoto doméstico, para irrigação de jardins, para uso em lavagem, uma série de outras aplicações. Existem também vários projetos de reuso. No Brasil, nós já temos alguma experiência com empresas municipais, refinarias de petróleo,
a indústria automobilística, a indústria têxtil, com alguns tipos de segmentos também no Brasil. Hoje, a tendência é praticamente mundial em termos de reutilização de águas. Fiz alguma bobagem aqui. Você sabe usar isso? Não. 10 minutos. Muito obrigado. E hoje os fatores motivadores mais fortes para reuso é a falta, obviamente, né? Como eu falei, a água mais cara que você não tem, mas também políticas públicas de incentivo ao reaproveitamento dessa água. E aqui qual é o nosso papel? Esse é o terceiro ponto que eu queria comentar. O nosso papel como empresa não é definir as soluções, é apresentar soluções tecnológicas, cabe à sociedade, através dos seus políticos, das suas associações de indústrias, da universidade, definirem para onde o Brasil quer ir, para onde cada país quer ir. O que nós fizemos foi, trabalhando com uma empresa de consultoria, fazer uma coletânea de políticas públicas usadas em diversos países do mundo no sentido de preservar a água e reutilizar a água. E essas políticas vão desde soluções brandas até soluções mais duras. Solução branda passa pela educação, informação, e aqui eu lembro do exemplo do garoto com o apito, escovar os dentes e não deixar a torneira aberta, esse tipo de atividade que é uma questão de educação das gerações. Segundo, remoção de barreiras. Você remove barreiras, por exemplo, em alguns países é permitido você ter o que chama dual piping, 2 linhas de água, uma é água potável para uso potável, que é você beber, preparar seus alimentos, e outra água para lavar o carro, lavar os jardins, fazer limpeza de piso, que não são, precisa ser uma água limpa, mas não precisa ser uma água potável. Terceiro, seriam incentivos, seja na forma de subsídios, financiamento diretos, promovendo o reuso de águas. E, finalmente, o quarto são as linhas mais duras, são mandatos, quando algumas empresas, em algumas regiões, são obrigadas a fazerem o reuso de água, ou não podem, por lei, usar a água potável para um fim que não seja potável. Um outro exemplo, só trazendo um exemplo pessoal, eu morei muitos anos na Filadélfia. Você não imagina que Filadélfia, nordeste dos Estados Unidos, é uma zona árida, né? Mas teve uma seca tremenda, o nível freático baixou muito, e ficou proibido usar água para regar os jardins fora de um certo horário. Então, você imagina aqueles jardins tipo de subúrbio americano, os carros de polícia passavam e realmente vigiavam. Você se sentia tipo o grande irmão, assim, em 1984, controlando o uso de água. Aí é o ponto 4, é mandatório, porque simplesmente não havia mais água, e isso é Pensilvânia, né? Não é no Saara africano. Claro que aquilo foi por algum tempo, mas para ver a que ponto chega quando falta água. Então, o nosso papel é esse, é promover, no terceiro vetor, no primeiro vetor tecnológico, é desenvolver a tecnologia de soluções para esse reuso e para tratamento de água. Segundo, custo, reduzir os custos através de volume de produção e novas técnicas. Alguém apresentou aqui também um slide, o custo de dessalinização já diminuiu a menos da metade nos últimos 20, 25 anos. Ainda é uma das formas mais caras, mas já está bem mais barato. E, na parte política, a nossa função, nós vemos, é promover esse debate e, como exemplo, agora, em maio, nós tivemos em Brasília um evento que nós promovemos junto com a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, junto com a Apex, chamamos de Nova Mais, com vários participantes da sociedade, universidades, outras empresas, onde debatemos e discutimos vários temas, não era só sobre água, era sobre inovação, né? Como a inovação poderia melhorar vários problemas do Brasil na área de saúde, na área de geração de energia, e especificamente na área de águas, saímos com 4 linhas, que tem muito a ver também, e eu fico bastante satisfeito com o que já foi falado aqui, né? A gente não está reinventando a roda. O foco nos comitês de bacias, que é quase uma particularidade do Brasil, trabalhar através dos comitês de bacia, foco em saneamento, realmente ainda tem muito o que fazer em água potável, mas nós vimos que o gargalo é o saneamento, né? Não é mais água potável, alocação de recursos, geração de fundos para isso, e, finalmente, também o gerenciamento local, e isso também foi mencionado pelos palestrantes anteriores. Então, não tem, assim, grandes novidades na solução. A solução depende muito de vontade política. Hoje, eu posso afirmar com certeza que existem tecnologias disponíveis para tratar qualquer tipo de água e limpá-la até o ponto necessário, ou até o ponto desejável. Lembrem-se que alguns processos industriais exigem água mais pura do que a água que a gente toma, né? Para limpeza de microchips na indústria eletrônica, geração de vapor de alta pressão, você precisa de uma água isenta de sais,
enquanto que para beber água potável tem que ter sais, né? Você precisa dos sais minerais. Então, existe tecnologia para transformar esgoto do rio Tietê numa água para uma caldeira de alta pressão. O problema é o custo, né? E, no caso da água potável, é a vontade política de cada país, de cada região, em realmente abordar esses problemas. Então, esses 3 pontos que eu queria mencionar. Acho que eu repeti muita coisa que foi falada antes. O problema de água no mundo ainda é a maior causa, né, de mortalidade infantil. O que nós estamos fazendo em termos de endereçar as soluções de purificação de água, depois o reuso, depois dessalinização, indo na ordem de custos, né? E, finalmente, o trabalho que a gente faz no sentido de promover o diálogo entre os participantes, entre a sociedade, políticos, academia, as associações industriais, no sentido de buscar soluções viáveis, economicamente viáveis, para resolver esse problema. Crescemos muito, hoje o Brasil é o país que ajuda, né, os Estados Unidos a saírem da crise, mandando um monte de consumidores para Miami, enchendo os shopping centers daquele país. O Brasil é outro, somos aí a 6ª, 7ª, depende de como você medir a economia do mundo, somos muito mais respeitados, acho que temos muito mais voz no cenário mundial, mas não está tudo resolvido, principalmente na área de água, a gente tem muito que fazer ainda. Então, queria agradecer a atenção de todos e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Dr. Clóvis, muito obrigada. Eu vou pedir desculpas, mas eu preciso sair. E eu tenho um voo para pegar, para retornar ainda para São Paulo agora às 2 horas. Então, para mim, é grande honra, eu vou ser sucedida pelo Dr. Nelson Barreto. Muito obrigada. Bom, eu lamento perder a apresentação dos demais, eu tenho certeza que eu estou perdendo muito, mas, infelizmente, eu preciso me ausentar e gostaria, mais uma vez, de agradecer a oportunidade de estar aqui presente nesse encontro promovido pela Fiesp e pela Firjan. Muito obrigada. Bom, agradecemos muito a doutora Mônica Porto pela sua participação aqui, que enriqueceu demais o nosso evento. Indo imediatamente para o 3º e 4º palestrante, em função da hora, que realmente estamos aqui com quase 40 minutos atrasados, eu passaria a palavra imediatamente ao Dr. Nelson Guanais, diretor-presidente da Perene, que irá colocar a sua grande experiência nessa área, conforme nós havíamos combinado. Muito obrigado. Muito obrigado, bom dia a todos, muito obrigado pela grande experiência, obrigado, dá tempo de agradecer a Mônica pela moderação e agradecer ao pessoal da Fiesp, doutor Mário Hiroshi, doutor Luciano Sakurai, Alicia Pio, que está aqui presente, enfim, agradecer pelo convite e pela honra de estar aqui com vocês, dividindo esse espaço que visa discutir temas relativos à governança da água. Eu me permito estar comemorando aqui, junto com a Rio Mais 20, porque a Perene está fazendo os seus 21 anos, agora no mês de junho, né? Então, é um trabalho de 21 anos que a gente vem desenvolvendo, e o motivo também da comemoração é ter visto e ouvido pessoas importantes aqui falar sobre temas que nós discutimos por esse período todo. Um deles, e orgulho para a gente, além de outras menções, de um diretor da SEDAI, que é o Dr. Briar, falando sobre o uso de membranas, né, que sempre ainda continua sendo algum desafio, representa algum desafio, mas há 20 anos que nós falamos sobre isso, né, e exultamos hoje de perceber que as adesões estão aí, e elas serão crescentes, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Bem, eu gostaria vou pedir o apoio ali do nosso especialista na apresentação. Como eu disse, a Perene está fazendo os seus 21 anos, eu vou me reportar à empresa aqui, utilizar a experiência dela para fazer a apresentação. Portanto, a Perene está com seus 21 anos mais sustentáveis. Olha, a empresa nasceu em 91, né? Então não vamos esquecer que estávamos próximos do pré-impeachment, né, do nosso presidente, né? E os números não recomendavam a abertura de empresa, hein? Na realidade, os nossos números eram 70% das empresas, né, deixam de existir em 2 a 3 anos, né? Bem, esse desafio eu vou comemorar de novo, são 21 anos de empresa. Bem,
o que somos, né? Somos uma empresa de engenharia, né? É essa a nossa vocação. Desenvolvemos tecnologia a partir de um corpo de engenharia, né? Reunimos hoje cerca de 30 a 40 engenheiros e projetistas que desenvolvem soluções de engenharia, né, para a sua atividade principal, qual seja, o nosso negócio é tratamento de água e efluentes, e dentro da cadeia do saneamento, avançamos para o lodo, que é o último estágio aí do resíduo do tratamento industrial e mesmo das companhias concessionárias públicas, né? Bem, nós entendemos que a nossa atividade é fundamental para este Brasil que precisa aumentar a sua disponibilidade de infraestrutura. Isso é comum a todos nós aqui, estamos envolvidos todos por isso, né, com isso. Água, tratamento de água, exaustivamente está sendo discutido o tema aqui. Bem, falamos em ações humanitárias, porque a nossa empresa, embora reúna hoje não mais do que 150 pessoas, temos uma atividade muito forte no Nordeste e convivemos com essa realidade do Nordeste, né? Então, nos foi recomendado que, com o correr do tempo, que nós tivéssemos aí um instituto, né, que se voltasse para ações sociais. Então, nós temos lá desenvolvimento de mão de obra, fazemos isso no município de Feira de Santana, que fica a 100 quilômetros de Salvador, e o nosso corpo de engenharia, embora tenhamos técnicos lá, está fortemente constituído em São Paulo, onde temos lá a nossa área administrativa. Aqui no Rio de Janeiro, temos um escritório e trabalhamos aqui com os clientes locais. Bem, o crescimento sustentável é a palavra de ordem hoje, nós todos buscamos isso, e buscamos aí o avanço e o equilíbrio da sociedade. Modestamente, somos uma referência na nossa área de atuação, eu vou explicar por que isso agora, por favor. Ok, pode passar. Bem, por onde começamos há 20 anos atrás? Na dessalinização de água de poços e açudes, né? Introduzindo a tecnologia com as membranas de osmose reversa no Brasil. Foi uma longa luta, né? Eu me lembro que a gente comparecia aos ministérios, à Sudene, que na época era este o nome, Ativa, em Recife, e tínhamos ali as dúvidas do que era aquilo e de como poderia ser adaptado isso em regiões carentes, como é o nosso semiárido. Por favor. Bem, falando sobre o Nordeste, o que é o Nordeste, né? Qual é o cenário do Nordeste em relação à água? A população do semiárido é bastante pulverizada, né? São famílias, né, que se reúnem ali nas suas propriedades, via de regra, são propriedades suas, né, da própria família, e o poder público teria que levar água para essas comunidades pulverizadas, né, com essa população pulverizada. Impossível fazer adutoras, impossível, até porque não existem fontes superficiais de abastecimento. Qual é a solução? É o famigerado caminhão-pipa ou a perfuração de poços. O Brasil furou muito poço durante esse caminho todo, a partir da existência do DENOX, né? Então, o Brasil negociou muito com os países do leste europeu a importação de máquinas de perfuração. E essas máquinas se espalharam pelos estados, né, e pelos órgãos federais que seriam responsáveis pelo fornecimento, abastecimento de água dessas comunidades mais distantes. Bem, temos aí, então, os números são mutáveis, né, são atualizáveis, mas cerca de 100 mil poços perfurados, sendo que 50% deles apresentam uma alta salinidade, quando não são secos, absolutamente sem uma gota d'água. Quando se perfura esse poço, a população costuma dizer, não tampona o poço, quer dizer, não fecha o poço, porque não tem outra água, né? Então, eu convivi muito com isso, eu venho da área de hidrogeologia, comecei minha carreira profissional como perfuração de poços, né? E, convivendo com isso, fui buscar tecnologias que hoje estão mais disponíveis, felizmente. Na época, nós tínhamos praticamente um único fabricante de membrana no mundo, que era a Dow, e eu, a partir daí, me tornei representante da Dow no Brasil, e assim começamos a nossa história. Então, é isso, os poços são improdutivos e a solução é dessalinizar o poço. Aí começou a nossa
nossa luta. Por favor. Bem, por que dessa salinidade, né? Então, nós temos ali o mapa da região do semiárido. Então, a costa brasileira, ali no Nordeste, com exceção de um ou outro estado, o Ceará é um deles, é uma bacia sedimentar, né? Então, nós temos água ali de qualidade, né, nessa bacia sedimentar. Porém, quando vamos avançando para o semiárido, é o embasamento cristalino, né? E ali está a razão da salinização. Quer dizer, essa água que percola por essas fissuras da geologia, por essa fissura do embasamento cristalino, esse tempo de convivência com a rocha, ele vai salinizar, essa água vai salinizar. Então, daí vem essa realidade que existe no Nordeste. E qual era o plano? Vamos recuperar esses ativos que os governos federal e estadual fizeram, investiram, e buscar essa recuperação para atender essas pequenas comunidades. Bem, lá atrás, a empresa nasceu, começamos com um programa na Bahia e vimos desenvolvendo, em 2000, chegamos à instalação de 1.000 e tantos equipamentos, a partir de um programa de nome Água Boa, né? Era esse o nome. Esse programa está sendo reeditado agora com o nome de Programa Água Doce, né? Esse é o programa que está sendo reeditado. Bem, nesse período, conseguimos recuperar não mais do que 1.500 poços, né? E pudemos, com isso, atender cerca de 100.000 pessoas com a modesta quantidade de 20 litros dia por pessoa, que me parece que é o limite imposto pela ONU. Por favor. Bem, aí está uma visão da fábrica que temos em Feira de Santana, e aí estão os pequenos dessalinizadores instalados nessa época passada. Pode ver que é em série, né? Então, eram vazões médias aí de 500 até 2.000 litros por hora, que era exatamente a vazão necessária para atender pequenas comunidades. Por favor. Bem, nós levamos essa tecnologia da dessalinização para a região do Nordeste. E isso nos deu condição de crescer com essa assimilação da tecnologia e aplicá-la também em maiores volumes, né? Nós fomos a empresa que fez a ativação do sistema de Fernando Noronha, né? Que aumentamos a capacidade do sistema, que a ilha é muito pequena, a população é pequena, a população flutuante é grande proporcionalmente à população fixa, mas, no final de semana, há dificuldades de abastecimento da ilha. Os açudes, os acúmulos de água de Fernando Noronha é a principal fonte, né? As outras são poços que são também salinizados. Bem, com o tempo, o Fernando Noronha pertence ao estado de Pernambuco, e foi feito lá um sistema de dessalinização, e nós tivemos lá durante 3 anos fazendo a operação do sistema, também de esgotamento sanitário da ilha, e com isso absorvemos aí a tecnologia de dessalinização de água do mar, que acho que foi repetido aqui algumas vezes, que é o futuro inevitável. Bem, o Biovar é um projeto que fizemos no Peru, para uma mineradora, para a Vale, e lá essa água dessalinizada do mar era água para abastecer o site de fosfato, de mineração de fosfato. Bem, qual é a novidade nisso? Os equipamentos operados à distância. Eu gostaria de trazer para cá o que é feito hoje no Nordeste, por favor. Bem, nós convivemos, como eu disse, com os poços salinizados e com açudes que salinizam também, né? Além dos próprios rios, quando perenes, quando ao longo do ano existe água, há uma tendência grande a essa água ser salinizada. Então, temos hoje 2 tecnologias, né, 2 processos, que é usar membranas de ultrafiltração combinados com membranas de osmose reversa. E elas podem funcionar individualmente. Se a água for contaminada, e ela né, por esses rios, seja por uso da água para lavar roupa, por produtos químicos, seja por presença de metal pesado, essas águas são poluídas. E quando salinizadas. É possível você não só despoluí-la, como dessalinizá-la também. Então, um processo híbrido, o Exército Brasileiro já emprega essa tecnologia para suas tropas e nas regiões fronteiriças. Por favor. Essa é uma unidade móvel, né? Nós podemos estar
fazendo esse tratamento, como eu disse, nessas fontes de captação. Com isso, o que nós queremos incentivar, né? O uso do caminhão-pipa, deixar de existir o caminhão-pipa no Nordeste é impossível, né? Porque, como eu disse, essa população é muito pulverizada e tem que se levar água para se beber, né? Então, mas por que não termos, então, ou não obrigarmos, ou não incentivarmos que essa água seja captada de fontes mais confiáveis, né? Porque ela, muitas vezes, o caminhão-pipa vai a um açude que está poluído, enfim, que ele está dividindo água com o animal, esse ser humano que está lá. Então, o nosso incentivo aqui é que essa água, a ser distribuída em caminhões-pipa, que ela seja feita a partir desse tratamento de água, que seria, eu diria, que uma obrigação do poder público fazer. Bem, com isso, teremos as vantagens que todos citamos aí de redução de mortalidade por veiculação hídrica. Bem, essa é a unidade que a gente estava descrevendo, incentivamos sempre que ela seja dotada para situações de calamidade, as inundações, onde todo o sistema de água, quando existe uma inundação, ele fica comprometido, né? Então, que se use em situações de calamidade essa alternativa de abastecimento. Por favor. Bem, eu estava dizendo da novidade, esse é um equipamento que está exposto aqui na Barra, onde existe lá, o Ministério do Meio Ambiente está fazendo uma exposição de alternativas do semiárido, é uma iniciativa da Embrapa, onde ele incentiva o uso do poço com o uso do dessalinizador. Então, nós, depois de 20 anos, adotamos aí, incorporamos tecnologias. E essa tecnologia é a de monitorar o equipamento, ele é 100% automatizado, e hoje o operador, que antes temíamos pela operação adequada do sistema, e às vezes até tirávamos a manivela ali para ele regular a pressão do equipamento, para não correr riscos, né, de algum acidente. Felizmente, esse tempo todo nunca ocorreu um acidente, né, não há registro, né, mas hoje esse equipamento pode ser monitorado com um celular, com um iPad na mão à distância, e lá é possível fazer isso hoje, né? Quer dizer, qualquer região, por mais distante que seja, não há mais esse risco de não termos uma operação adequada do sistema. Então, essa não é mais uma justificativa para que não se aplique tecnologia, inclusive nas regiões mais remotas. Bem, essa integração pode ser feita desde um poço, desde um rio, desde um açude, para, no final, assegurar água de qualidade. Por favor. Bem, a empresa, como eu disse, cresceu. Hoje, felizmente, além de mantermos essa atividade de abastecimento em regiões remotas, com vazões menores, também atuamos em grandes sistemas. Somos, hoje, fornecedores de grandes indústrias, papel e celulose, que é o maior demandante de água desmineralizada, água para processo. Cada 1 tonelada de papel que se produz, você está diminuindo, felizmente, mas se chega a usar entre 20 a 30 toneladas de água de ultra pura, água de muita qualidade. Qualquer sistema, qualquer produção industrial que tenha caldeiras de média a alta pressão vai requisitar uma qualidade de água, eu diria que inócua, praticamente, para não oferecer riscos aí para as caldeiras. Esses processos que nós estamos adotando para a água potável são os processos, em grande quantidade, utilizados para a produção de água desmineralizada, água para produção industrial. Aí eu falaria 2 horas aqui sobre quem mais usa: indústria de refrigerantes, indústria de bebidas, de um modo geral, de cervejeiras, indústria de alimentos, onde água é matéria-prima para eles. Então, 95% do produto deles é água. Imagine a importância que eles dão. Somos hoje fornecedores, com muito orgulho, de grandes fornecedores de bebidas e Coca-Cola, etc., e temos processos de ciclo fechado, desde a captação da água até o seu reuso, enfim, até a sua evaporação do processo final do lodo, para tornar o ciclo praticamente fechado. Por favor. Estou falando ainda do reuso, eu estava citando o exemplo ali de uma refinaria, onde existe o lodo, e são 3 lodos, aproximadamente, que são gerados num processo industrial de uma refinaria. O lodo do tratamento da água, o lodo do tratamento da unidade industrial, do efluente industrial, e o lodo da borra oleosa, que é um processo inevitável, quer dizer, o que se produz no final de óleo, é evidente que há resíduos, né, que se constituem do lodo e que nós chamamos de borra oleosa.
Bem, esse processo é um processo pioneiro que foi feito aqui no Brasil. Esse processo está ainda em avaliação, porém, o evento fala de água. Eu quero falar de água aqui. Então, ali tem uma ilustração onde mostra o que era essa borra oleosa antes, mais líquido do que sólido, e depois nós temos, no final, o resultado. É o produto da secagem do lodo. Qual seja, ali está uma areia de granulometria variável, né, que pode ser regulável, e é isso que nós conseguimos produzir depois desse tratamento. Esse resíduo pode ser utilizado para compor asfalto, enfim, aí uma infinidade de estudos para dar o melhor uso para esse subproduto. Bem, aí está como era a borra oleosa, que é a ilustração do centro, o copo, né, o sólido removido, né, e a água que você tirou desse lodo. Nós estamos falando de reuso de água, essa água pode retornar para a refinaria, inclusive, ou para outras atividades industriais, para ser utilizada dentro do processo, por exemplo, de resfriamento, geração de vapor, enfim, é essa aplicação do reuso que a gente está comentando. Por favor. Bem, falamos todos aqui do problema que hoje é esgoto, né? Então, o esgoto a céu aberto, que contamina os corpos d'água. Aproximadamente 60% do esgoto não são tratados no Brasil. Esses percentuais a gente cita mais como ilustração, mas eles são variáveis, tem lugar que é 100%, não é? Vamos à próxima. Bem, qual é a solução, ao nosso ver, e acredito que muitos pensam igual. Em vez de nós trazermos esse efluente, ou esse esgoto, né, para ser tratado numa enorme estação, numa enorme ETE, né, por que nós não levamos regionalizamos, setorizamos esse tratamento, né? Então, nós queremos incentivar isso. Por que não levar o tratamento para as favelas, para os condomínios residenciais mais distantes, para os polos comerciais, o shopping, o supermercado, né? Eu acho que, em algum momento, teremos que fazer isso. Há países que já fazem, o Japão é um deles, enfim, devemos ter exemplos aqui, o próprio Clóvis deve ter exemplos mundiais aí para citar. Bem, o que nós, modestamente, estamos propondo? Por favor, o próximo. Desenvolvemos, junto com o Senai, foi feito um edital convocando e destinando recursos pelo CNPq para tratar de inovação tecnológica, e fomos vencedores desse processo. E o que a gente estava propondo? Olha, é difícil você incentivar o uso de tecnologias para tratar efluente, né? Esgoto, ninguém gosta de falar disso. É igual o poço, né? O que você vê da água, que muitas vezes abastece cidades grandes, né? Mas esse poço, o que ele tem? Ele tem um cano saindo para fora. E daí, né? Tem muita gente que não gosta de ver só o cano saindo para fora, quer ver obras mais suntuosas. O esgoto é assim também, não é? Então, o que nós fizemos? Olha, precisamos bolar alguma coisa aí para tornar mais atrativo, né, essa comercialização de soluções de engenharia para tratamento de esgoto. Bem, o que é o purificador de efluente sanitário, né? É essa tecnologia, que é um sistema híbrido, aeróbio, com o uso de membranas, falamos muitos aqui de membranas de MBR, é esse equipamento compacto, que não gera odor e que faz todo o tratamento automatizado. Por favor. Próxima tela. Bem, ela não gera odores, como eu disse, permite o reuso para fins industriais, comerciais, irrigação de plantas, além do próprio reuso. O que nós queremos aqui é a água que sai do sanitário, da coluna do sanitário, né? Nós queremos tratar essa água, né? Tratar, porque é água, 99% é água, né? Então, nós queremos recuperar essa condição dela, água natural, né? E retorná-la, seja para a própria coluna, vamos jogar essa água lá para uma caixa d'água, vamos retornar essa água pela coluna do vaso sanitário, vamos reutilizá-la, não vamos usar no vaso sanitário a água que está tratada para ser consumida. Bem, esse equipamento, que tem um volume de aproximadamente, ela produz em torno de 50 a 70 mil litros por dia, né, 2 a 3 mil litros por hora. Então, ela ocupa duas vagas de estacionamento, aproximadamente. Então, num shopping, num supermercado, poderá ser utilizado esse equipamento, e ele vai ser utilizado, aí, com certeza, para bairros com tamanhos maiores, mas o que a gente quer aqui é incentivar o uso de tecnologia.
ela é totalmente automatizada, não tenho a mão humana, a não ser periodicamente para fazer a limpeza desse lodo gerado, né, quer dizer, ele pode ser limpo a cada 2, 3 meses, mas esse tempo todo a máquina funciona sozinha. Por favor. Bem, está mais uma visão dela aérea. Como eu disse, é um equipamento que toma um espaço menor. Esse equipamento está há 5 meses no Senai, porque era uma obrigação contratual, e temos aí o operador que vai, a cada período, fazer a limpeza das membranas. Por favor. Bem, olhamos para o futuro. Aqui tivemos alguma repetição aqui, sinal que a gente não está tão errado aqui. Singapura, tem ido tanta gente para Singapura. Por favor, pode tirar o áudio um minutinho? Tem tanta gente indo para Singapura que a companhia aérea singapuriana está abrindo filial no Rio e em São Paulo. E, felizmente, muita gente de água, porque realmente Singapura é uma referência mundial mesmo, e eles, já foi dito aqui, os percentuais de reuso, importação, captação de outras fontes e a dessalinização de água do mar. Os percentuais variam, mas certamente é algo em torno do que foi dito aqui, 30% a 40% de dessalinização de água do mar para 2013. E essa é a mesma tecnologia que nós usamos para dessalinizar no Nordeste. Eu queria mostrar esse quadrinho aqui, que o Breá falou aqui da educação ambiental para as crianças, né? Eu tive a felicidade de constatar lá em Singapura, de crianças de 3 a 5 anos, né, recebendo já essa orientação. Agora, isso é feito há 40 anos, né? E eles já estão sabendo que vai ser a Singapura daqui a 50. Né? Então, esse processo todo educacional é extremamente importante. Por favor, a próxima tela, já estou terminando. Bem, nós temos 5 torneiras, nós estamos falando em água. Por favor. Educação, que já foi por demais comentado, o valor econômico da água, porque a água tem que ser considerada um valor econômico. Essa quebra de paradigmas, por exemplo, rejeitar uma água imprópria, eu acho que é o dever de uma população também. O orçamento municipal, estão aí convivendo com a seca do Nordeste. O orçamento municipal tem que prever, tem que contingenciar, vai ter seca. Em algum momento vai ter seca, tem que ser previsto isso. O crédito e menos impostos para a inovação. A empresa, durante esse período que ela está ativa, né, e felizmente estamos, o fato de nossa receita não passou de 500 milhões. Cerca de 10 milhões, né, nós, durante esse período, investimos em inovação. Temos parceiros para isso, faculdades, e citamos aqui o Senai como um deles, mas reconheçamos, precisamos de incentivos para isso. Por que não subsidiar ou, enfim, fomentar a inovação com redução dos impostos para produtos e equipamentos inovadores? Bem, terminei a palestra, não gostaria de deixar, se vocês me permitem, são mais 2 minutos, de mostrar um filmezinho aqui e encerraria esse meu espaço, agradecendo a todos, de novo agradecendo a Fiesp pela oportunidade, e queria mostrar um filmezinho que eu tenho certeza que vai ser agradável para todos verem. Muito obrigado a todos.
Só, obrigado a todos pela oportunidade de mostrar. Esse filme está concorrendo, isso não fomos nós que fizemos, nós aprovamos que ele fosse concorrer a um prêmio nos Estados Unidos. Era só isso. Obrigado. Em função do horário, agradecemos muito a gentileza do Dr. Nelson Guanais, essa apresentação da Perene, a confirmação da capacidade da indústria brasileira em resolver seus problemas. Vamos passar imediatamente a palavra a Mr. Holman. Yeah, thank you, ladies and gentlemen. Hello. Bom dia, senhoras e senhores. How are you? I hope you are still having some energy left for the last presentation of today or of this panel. And as has been announced already, I don't really can promise that I can speak slowly since I have to hurry. I have to leave in about 5 minutes. So I have to hurry a little bit through the presentation. But what I can offer is maybe that I leave my contacts here, and whenever you have any question or want to know more about the cluster and our work, please contact me and I will be pleased to give you this information. So, yeah, I want to take the chance anyway to thank you very much for the Congress, for the organization here, and for the invitation of the Umweltcluster Bayern. It's a pleasure and a great honor for me to be here, even though the invitation was not really addressed to me, but actually to my boss and the spokesperson of our cluster, to Dr. Huber, who has been here a few weeks ago in Sao Paulo to meet representatives from FIES, for example, and from FIECHAN. And he had the chance already to present our cluster and got invited here again. But I was lucky this time. He's in India and could not come, and he sent me. And so I have the chance to be in Brazil. It's my first time here, and what I've seen I like a lot. The people are very nice, and I like the food and the fruits, and I'll definitely come back this for the moment. So why I'm here about presenting the cluster and what we do. So I'm not really talking about water technologies in specific, but maybe I want to say some words about the management behind, or like how you come to the innovation and the role and the importance of the collaboration between companies, research institutions, and political bodies and municipality administratives. Since I think this is a really important part, how to address and meet the challenges of today, the environmental challenges, but also the economical challenges, to really work together and collaborate with each other. So what is the Umweltcluster Bayern? Some words about the background, maybe. We are part of an initiative of the Bavarian government that has been set up in year 2006 in order to support the companies and to drive innovation. And the idea behind is just quite easy. What we've learned from clusters in the world that function quite well, for example, the Silicon Valley in San Francisco, it is that these regions have a quite competitive advantage, since here the businesses are quite connected with each other, and they collaborate with each other, and they connect and exchange information, and so they are more innovative than others. And as we in Bavaria do not have these naturally grown clusters, but we are actually having a lot of companies being spread around the whole area, and they are not necessarily connected. The idea was to install these cluster management platforms in order to get these connections and have a linking point between the companies and the companies to the research institutions and so on. And in the end, we had like 19 industry sectors identified that are of importance for the German government and that have a future potential. Amongst each others, of course, environmental technology. And here, the cluster idea is of special importance. As I mentioned before, we believe that the problems, environmental problems, and the other challenges in terms of social security and so on, can just be addressed by working together and having the companies working together with the research institutions and the government. So our job is bringing them together. So I run maybe this slide also.
we can say about Bavaria, what we can show is that we have both an intact ecology and a flourishing economy. So we do not have to decide, but it's actually that we can have both at the same time, which is mainly due to a prospective policy that set quite early legal standards to protect the environment. But of course, we had also the companies and the research institutions that were working and innovative to really provide the technologies that are necessary in order to meet and to comply with these legal standards, which are, of course, also adapted regularly to the state-of-the-art technology. So we have a balance, as I said, and maybe we can skip that. No, some words about that. We are not only addressing water technologies, but water is one of the most important topics, but also waste and waste recycling management technologies, air pollution control, and alternative energy, like solar and wind and biomass, for example. These are all the topics that are bundled in our cluster. Maybe some facts. It is not surprising that technology environment is quite strong in Bavaria. We have numerous companies, we have lots of universities and independent research institutions that add up a lot of patent applications per year. I skipped that since we have not so much time. So what I said, our job is to link actors together to develop pilot projects, to initiate these projects, and to provide the companies with information and know-how. So how do we do that, actually? You can skip that. This is that we organize events, conferences, many workshops where all these actors can meet, can exchange information, can present newest technologies, can learn from each other. And of course, maybe I can come now to the point here. We initiate and moderate special working groups within our cluster. Here, like representatives from companies come together with professors and staff people from universities and research institutions and also municipalities in order to further develop some technologies, some ideas in order to discuss how can we bring these technologies to the market and to the bright public. How can we apply these ideas? So in order to give you an example here, what can happen from these working groups is that we also develop and support some lighthouse project, we call them. This is when a technology which is either new or is just a proven technology but used in a new way, in a new appliance, can be served or seen as a role model. And it is an installation most of the time, like a technology that shows new ideas are possible, and they actually also serve to inspire for other applications. And as an example, it's another example from Hubert Technologies we've heard about today, is the use of wastewater heat in Straubing. So within such a working group, we had a discussion that so far wastewater is just going through the tubes and to the sewage plants and is not used at all. Although there is most of the time a lot of energy in it, like with the water, about 20 degrees in temperature, it contains a lot of energy. And the idea was how to use that. And so the idea has been developed to install a plant where you could, via a heat exchanger, use the energy from the wastewater in order to supply building complexes for heating purposes. And of course, if I'm talking about heating purpose, you can also use that for cooling at the same moment. So, and what the idea was, or the work from our cluster, it was actually bringing together the different actors, looking for some funding, looking for some university that could support us in the calculation and simulation, looking for actually a right locality, like a municipality that could give us the possibility to really install such a plant. And in the end, we found one, again, in Straubing. It's a municipality, a little city in Bavaria, which is quite open to innovative and new solutions. So, and what you see here on the one picture is actually how it works. Now, the
I can show it here. The normal wastewater goes through the tube, and then it comes through a tank where it is gonna pre-treated a little. It's separated from the hard material, and just the water goes up and here into this heat exchanging system where the heat or the water for the heating for the buildings where the people live is going to be supplied with the heat, and then goes down again and back to the sewage. So it's actually nothing happening to the wastewater, but we can use the energy. And maybe it's just a really small example, but what it shows is actually two things. That some of the technologies are working, and it's demonstrated that it can be economically efficient. And on the other side, it is showing that some things can just be done within collaboration, and you cannot do them alone. And this is how I really want to fastly finish my presentation and say that we would be happy to also collaborate with you, Bavaria, with Brazil, because we have heard, we maybe have some technologies, but what you have is the knowledge about your country, about your requirements, about your situation, your own technologies, and maybe together we can find the solutions that help us to develop a sustainable society. Thank you for your attention. Nós agradecemos muito a participação da senhora Heike Hüllmann, apesar do tempo e do pouco tempo disponível e a sua viagem marcada, né? De qualquer forma, não teremos tempo para perguntas, infelizmente, devido ao horário. Estamos 1h15 acima do tempo, mas esse painel, iniciando pelo Dr. Marco Aurélio Silva, que nós agradecemos muito sua participação, Dr. Cláudio Sarmento, da General Electric, agradecemos também, do Grupo GI, agradecemos muito sua atenção, a perene, o Nelson Guanais, que também nos deu uma aula da Tecnologia Nacional, e, particularmente, a Mr. Heike Hüllmann, que nós agradecemos a sua vinda da Alemanha, da Baviera, para nos apresentar esse cluster que realmente representa uma inovação e uma demonstração como uma solução integrada pode realizar. Eu agradeceria em nome do Complexo Fiesp Firjan, aqui na pessoa do nosso companheiro Manuel, de todo o Complexo Firjan, e convidamos todos agora para o intervalo, porque imediatamente seguiremos com os novos módulos que seguirão a esse. Muito obrigado a todos e estamos dispensados. Muito obrigado.